Bom, pessoal, após aí empatar com o Red Bull Bragantino ontem por 1-1 fora de casa, o Vasco segue na zona do rebaixamento. Vamos falar de como que está a situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco. Também vamos falar aqui do que disse o Ramon Dias na entrevista coletiva, falou sobre o novo reforço do Vasco, o Payet. Também vamos falar aqui dos desfalques para o jogo contra o Atlético Mineiro, que será no Maracanã, está confirmado. Também vamos falar aqui das situações aí do Nainggolan e também do Alexis Sanches e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos aqui no nosso canal. Bom, pessoal, terminada aí a 19ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou com o Red Bull Bragantino ontem por 1-1 fora de casa, segue na penúltima colocação com apenas 13 pontos conquistados, mas ainda tem um jogo a menos contra o último colocado, o América Mineiro. Esse jogo ainda não tem uma data definida, não sabemos quando irá acontecer esse confronto. Vale ressaltar que o jogo é fora de casa, né? O Vasco que vai ter aí pela frente agora o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. A Justiça concedeu eliminar o Vasco, que o Vasco pode utilizar aí o Maracanã, e esse jogo será no Maraca no domingo às 11 horas da manhã contra o Galo, né, que foi uma das poucas vitórias do Vasco aí contra o Atlético Mineiro nesse campeonato. Ontem o Vasco tinha tudo para conseguir um resultado melhor do que foi, né, cara? Saiu na frente, parecia que iria conseguir conquistar um bom resultado, estava atacando bem o Red Bull Bragantino, mas esbarrou demais nas limitações de muitos jogadores do Vasco, né, cara? O Orediano tá de sacanagem com a cara dos vascaínos ao perder aquele gol cara a cara com o goleiro. Não é porque ele chutou com a perna direita que ele tem que errar o gol, né, cara? Eu vi muita gente defendendo ele. Ele tava com a perna ruim. O jogador que vale 20 milhões de reais tem que fazer o gol até com a bunda, cara. Porque um jogador profissional não pode perder um gol daquele que ele perdeu, e infelizmente o Vasco não conseguiu a vitória, né? Muitos jogadores limitados, o segundo tempo do Vasco foi horroroso. O elenco do Vasco ele é muito fraco e infelizmente o Ramon Dias ainda escolhe os piores jogadores para colocar no intervalo ali nas substituições, né, cara? Colocou o Galaza, colocou o Pumita Rodrigues, tá horroroso. Esse cara pode devolver pro Nacional, que isso aí foi enganação total, esse lateral, mano. Horrível esse lateral direito. Não dá pra continuar jogando no Vasco esse cara. Figueiredo, pelo amor de Deus, mano, tá de sacanagem. Jogador de segunda divisão, de terceira divisão, é jogador pra tá no Laria, cara. Não é pra vestir a camisa do Vasco. Dias Galaza ontem jogou de lateral esquerdo, cara. Eu acho que o Ramon Dias foi muito mal nas substituições, mas o Vasco ainda no sufoco conseguiu segurar o ataque do Red Bull Bragantino e não tomou a virada, né? Infelizmente acabou tomando o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, né? Um vacilo ali da defesa do Vasco, ao deixar livre o atacante do Red Bull, e também um frangaço aí do Léo Jardim, né? Vi até os comentaristas lá do Sport TV falando que foi falha do Léo Jardim. Eu concordo totalmente. Um frangueiro de primeira esse goleiro. Não consigo entender o porquê do Ivan não ser titular do Vasco. O cara consegue fazer algumas defesas ali importantes, mas às vezes a bola vai fácil para ele não consegue defender, né? Tem a mão de alface, é o legítimo mão de alface o Léo Jardim. Com todo respeito a quem ainda defende o Léo Jardim, mas na minha opinião tá na hora do Ivan ser titular do time do Vasco. O Léo Jardim enganou bastante também no início do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca. Ele foi mal, mas no início brasileiro ele começou a dar a volta por cima, só que agora já estão as 5, 6 partidas que ele está muito mal, cara. Não tá jogando nada, tá tomando gol besta, e na minha opinião era uma bola defensável ontem, aquele chute do Red Bull. Claro, obviamente a defesa do Vasco abriu espaço, deixou o jogador chutar livre, não tinha marcação nenhuma, mas dava pro goleiro ter feito melhor ali na jogada, né? Agora o Vasco, como eu disse, vai ter pela frente aí o Atlético Mineiro, vai pegar o Atlético Mineiro agora, no próximo domingo, às 11 horas no Maracanã, depois sai para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogo fora de casa, depois joga fora de casa também contra o Bahia, e depois joga contra o Fluminense, muito possivelmente em São Januário. Por falar em São Januário, o Vasco está tentando resolver a questão aí para voltar a ter público no nosso estádio. Vale ressaltar que o Ministério Público fez algumas exigências ao Vasco, como colocar sistema de biometria dentro do estádio, e o Vasco terá que resolver essas questões aí se quiser voltar a ter torcedor em São Januário. Vamos torcer para que até o jogo contra o Fluminense o Vasco resolva isso aí e volte a ter torcida no nosso estádio, para o Vasco conseguir fazer uma boa campanha de recuperação aí no Campeonato Brasileiro, né? Mas no geral, devido à péssima atuação do Vasco, tá de bom tamanho um pontinho conquistado, não foi contra um adversário qualquer. Esse mesmo adversário enfiou 4-0 na mulambada. Com certeza é um ponto sim a se comemorar, mas ficou aquele gostinho de que poderia ter sido um pouco melhor, né? Eu acho que faltou um pouco mais de vontade do Vasco em conseguir vencer o jogo ali no segundo tempo, né? O Vasco,
não me engano, deu apenas 2 chutes a gol no segundo tempo, né? Muito pouco para uma equipe que está na situação que o Vasco está hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo de ontem e o que você espera do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, ontem após o jogo aí contra o Red Bull Bragantino, o Ramon Dias falou sobre o Payet aí na sua entrevista coletiva, né? Ele disse que é um jogador que tem liderança, é um jogador de liderança que tem muita experiência aí e que vai ajudar o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né? Chega para ser o camisa 10 do Vasco, tão sonhado camisa 10 do Vasco, tá chegando, vai chegar amanhã lá no aeroporto do Galeão por volta das 5 horas da manhã. E o torcedor vascaíno promete fazer festa, né, cara? Muitos torcedores irão lá lotar o aeroporto para apoiar a chegada do Payet. Ele já sentiu logo de cara o que é Vasco, o time que ele está jogando, né, cara? Sentir a energia do torcedor e com certeza ele começar a entender mais o que o Vasco precisa, né, cara? Que o torcedor é um torcedor que está muito carente, está sedento de títulos, precisa voltar urgente a ser um time grande, voltar a ser um time gigante. O Vasco perdeu isso, o Vasco perdeu sua essência. Hoje o Vasco se apequenou de uma maneira absurda, né, cara? Ontem mesmo é o grande exemplo disso, né? Nunca imaginei que iria ver o Vasco jogando covardemente contra o Red Bull Bragantino, mas infelizmente foi o péssimo planejamento da diretoria do Vasco que obriga o Vasco a jogar assim, né, cara? E o pior de tudo é que nós, torcedores, ainda saímos satisfeitos com um pontinho conquistado contra o poderosíssimo Red Bull Bragantino, né? Com todo respeito ao clube aí, mas claro, o Vasco é muito maior e tinha obrigação de vencer aquele jogo para sair da zona do rebaixamento, né? Mas a situação não permite a gente pensar dessa maneira e hoje a situação é crítica e a gente espera que o Payet ajude o Vasco a virar essa chavinha e o Vasco voltar a ser um time expressivo aqui na América do Sul, coisa que já não é há muitos anos. E você aí, torcedor, você está bem esperançoso aí com a chegada do Payet ao Vasco, né? O jogador muito possivelmente deverá ter condição de jogo nas próximas rodadas. Obviamente não deverá entrar em campo nesse próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Possivelmente o Rossi deverá ser relacionado para essa partida, já que o Orejano tomou o 3º cartão amarelo e está fora desse jogo. Não irá enfrentar o Atlético Mineiro, assim também como o nosso técnico Ramon Dias, que foi expulso. Ele até pediu desculpas aí. Ele disse que se deixou levar pela emoção, entrou um pouco em campo. Ele acabou que não percebeu aquele momento ali que ele extravasou um pouco mais, né? Infelizmente o Daronco, que é o pior árbitro do mundo, expulsou o nosso treinador, né? O Daronco ontem fez tudo pra roubar o Vasco, cara. Roubou o Vasco, né, cara? Ele fez tudo pra roubar o Vasco, um pênalti claríssimo, o cara não deu. Teve um outro pênalti lá no Orejano, o cara também não deu. Tudo ele marcava a favor do Red Bull Bragantino, né, cara? Uma arbitragem desastrosa do Daronco. Com certeza, todo jogo ele rouba o Vasco, né, cara? Isso aí não vem com um negócio de mal intencionado, porque não é isso, é mais grave que isso. Ele rouba o Vasco mesmo, é isso que ele faz. Infelizmente ontem ele atrapalhou demais os planos do Vasco. Arbitragem totalmente aí favorável ao Red Bull Bragantino. Por mais que ele deu um pênalti pro Vasco, mas deu com 5 minutos olhando o VAR, né? O cara tentou achar um pretexto para não dar o pênalti e marcou o pênalti ali com total desconfiança, né? Demorou até para apontar para a marca do pênalti, um pênalti claríssimo que todo mundo tinha visto, né? Mas são coisas aí da CBF, infelizmente. A gente sabe que contra o Vasco é tudo assim, né, cara? E deixa aí nos comentários aí o que você acha das ausências do Orejano e também do Ramon Dias, que estão fora desse jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos trazer aqui informações de como que está a situação aí do Nainggolan e também do Alex Sanches, né? O Nainggolan é aquela situação que a gente trouxe ontem, né? Não tivemos aí uma atualização concreta ainda, se ele vai ser reforço ou não do Vasco. Ontem o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco não vai contratar mais nenhum reforço após a chegada do Payet, ou seja, o Nainggolan não será reforço do Vasco, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Porém, de acordo com a imprensa belga, logo após sair essa informação do Pedrosa, já saiu uma informação de um jornalista lá da Bélgica, que o Vasco está propondo um contrato de uma temporada aí para o jogador, de 1 ano de contrato, e o Vasco já está acertando com o atleta essa possível contratação. Ainda não há um desfecho positivo, ainda não há um acordo feito, mas as negociações seguem, né? Diferentemente do que disse o Pedrosa, de que o Vasco não vai contratar mais ninguém, esse jornalista trouxe informações de que as negociações estão em andamento e pode sim acontecer a qualquer momento a contratação do Nainggolan. Vamos esperar os próximos dias, né? A gente não sabe literalmente se ele vai ser reforço do Vasco ou não, mas eu não ficarei surpreso se ele não vir para o Vasco. Obviamente a diretoria do Vasco vem mostrando aí que está satisfeita com os jogadores que temos hoje no nosso elenco, né? Demorou muito para conseguir contratar um camisa 10, mas quando trouxe o 10, né? Pelo menos nessa parte os caras acertaram e acertaram bem, mas o resto do elenco é muito fraco. Ontem você viu que o Vasco não tem laterais, o Piton tá de sacanagem, não joga nada, Pumita Rodrigues horroroso, não joga nada. O técnico Ramon Dias tá tendo que viver de improvisações, né? Colocou o Robson Mabu de lateral direito, colocou o Galaza de lateral
lateral esquerdo, o Jair, não tá jogando absolutamente nada, tá mostrando uma grande insatisfação, o cara tá nem aí pro Vasco. Ontem eu senti isso no jogador, o cara não mostrou absolutamente nada, nem vi ele dentro de campo praticamente. Jogador inútil ontem no jogo contra o Red Bull Bragantino, tá de sacanagem com o torcedor, jogador profissional apresentar um futebol fraco daquele jeito. É que hoje o Vasco não tem praticamente nada de ataque de lado, né, cara? Trouxe o Serginho, que não tá sendo utilizado. O Figueiredo, sinceramente, não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco de nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro, para deixar bem claro isso aqui. Gabriel Peck, extremamente limitado. Orediano, muito limitado também. Com certeza, o ataque do Vasco só serve o centroavante lá, que é o Verratti, né, cara? De resto, a situação tá difícil, tá complicado. O ataque muito fraco do Vasco, por isso que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro hoje. O time que menos marcou gols aí no Campeonato Brasileiro, né? A situação é difícil. Precisaria, na minha opinião, contratar mais um atacante. Trouxe agora o Rossi, que não joga desde fevereiro. A gente tem que ver como que está o futebol do Rossi. Pelo menos raça eu sei que ele vai ter para mostrar aí para nós, torcedores. E isso já é importante, né, cara? Eu acho que em breve ele deverá conquistar a condição de titular nos próximos jogos aí para frente. Bom, e além do Nainggolan não que está sendo especulado no Vasco, também tem o atacante Alexis Sanches. As últimas informações que a gente tem é que o Santos está tentando a contratação dele, está ali na briga com o Vasco contra esse rebaixamento. E com certeza seria um grande prejuízo para o Vasco, Alex Sanches, e para o Santos, né? Não consigo entender o porquê que o Vasco não está tentando forçar a contratação do Alex Sanches. Tem tudo ao favor, cara. O empresário do jogador, o mesmo do Medel, que está no Vasco, trouxe o Payet, ex-companheiro do jogador lá no Olympique de Marseille, que ele conhece bem. Poderia muito bem tentar contratar o jogador, que seria um baita reforço, né, cara? Você dispensa ali uns 5 cabeças de bagre e traz o Alex Sanches, paga 1 milhão de salário para o atleta, 1,5 milhão, porque ele vale isso, né? Deixa nos comentários o que você acha dessas situações envolvendo tanto o Nainggolan e o Alex Sanches. O Vasco teria demonstrado um certo interesse no Sanches, mas ainda não avançou numa proposta, né? As últimas informações que a gente tem é do interesse do Santos no jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.